Judiciário e advocacia em tempo de pandemia. Marcílio Mesquita, tesoureiro adjunto da ANATRA, José Alexandre Pinto, advogado e professor de Direito do Trabalho, e Delaide Miranda Arantes, ministra do TST. Sejam todos bem-vindos à mesa 2. Eu passo a palavra ao Dr. Marcílio Mesquita. Bom dia, Dr. Marcílio. Quero que sempre ele esteja aqui. O áudio não está liberado, Dr. Marcílio. Precisa liberar. Pronto, liberado? Perfeito. Pronto. Um bom dia a todos, na satisfação renovada participar desse 7º ENATRA, que congrega grandes juristas, e dessa mesa especial com meu querido amigo e professor Alexandre Pinto, podendo dizer assim, basicamente o nosso decano aqui da advocacia trabalhista, inspirador de muitas gerações aqui no Rio Grande do Norte, juntamente também com a ministra Delaide Miranda, que honra o TST com sua sabedoria, com sua simpatia, né? E o nosso tema de hoje, que é advocacia e judiciário em tempo de pandemia. Marcílio Mesquita, tesoureiro adjunto da ANATRA. Não poderia estar em melhor mesa, né? A ministra, ela foi 30 anos da advocacia, exercendo a advocacia, prestigiando o TST com toda essa experiência de vida e de vivência na advocacia. Ela foi presidente também do IGT, fez parte da AGATRA, que é a Associação Trabalhista do Goiás, e está nos prestigiando nesse evento. Então, vamos passar ao vivo, sem mais delongas, para que nós tenhamos os bons ensinamentos dela. Ministra Delaide, por gentileza, nos presenteie aí com sua visão de judiciário e advocacia em tempo de pandemia. Bom dia a todos e a todas. Está aqui, mas eu acho que já foi resolvido, né? Estamos ouvindo, senhora. Quero cumprimentar o doutor Marcílio Mesquita, doutor Alexandre. Recebi com muita honra o convite para participar. Eu cumprimento e agradeço a OAB do Rio Grande do Norte, a ABRAT, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Norte, a escola. Eu recebi o convite através do Dr. Luiz Gomes e fico muito honrada. E cumprimento a todos os organizadores, palestrantes, apoio, patrocinadores, todos e todas que, de algum modo, contribuíram para a realização desse evento, né? E cumprimento, de modo especial, todos que nos assistem, porque, na realidade, os que nos assistem são destinatários e razão de ser desse evento de hoje, né? Eu quero iniciar esse evento, essa participação, que, na verdade, de minha parte, eu não será propriamente uma palestra, mas eu quero colocar alguns pontos e indago do doutor Marcílio se vai ter participação com resposta de perguntas, porque aí eu falaria menos e destinaria algum tempo, porque certamente os advogados gostariam de fazer alguma indagação a respeito de como as coisas estão se dando aqui na Justiça do Trabalho, aqui no Tribunal Superior do Trabalho em tempo de pandemia, né? O tempo da doutora é de 20 minutos. Podemos destacar 5 minutos para algum questionamento e também a participação, vai ter a participação do doutor Alexandre Pinto com mais 5 minutos. Então, a senhora fique à vontade. Eu certamente não utilizarei todos os 20 minutos, mas eu quero também apresentar os meus cumprimentos aqui aos advogados e advogadas trabalhistas por esse dia especial e cumprimentar também os organizadores do evento pela escolha do dia, né? Que é um dia muito especial, que é o Dia Nacional do Advogado e da Advogada Trabalhista. Eu cumprimento em nome dos advogados e advogadas trabalhistas, essa homenagem eu faço
lembrando os advogados e advogadas trabalhistas do Rio Grande do Norte, né, a ABRAT, as associações estaduais de advogados trabalhistas, a todos os advogados e advogadas trabalhistas brasileiros, dentre os quais eu incluo as minhas duas únicas filhas, Patrícia e Lorena Miranda, que são advogadas trabalhistas em Goiás, a nossa presidenta da ABRAT, Alessandra Camarana, a vice-presidente, doutora Arlete Mesquita. E essa homenagem é pela importância da advocacia e de ter sido, inclusive, alçada em nível constitucional no artigo 133 da Constituição. Né? A advocacia tornou-se constitucionalmente indispensável à administração da justiça. E ressaltar que advogados e advogadas trabalhistas, elas lidam com o mais social dos direitos, na eterna luta em prol da justiça social e do equilíbrio entre o capital e o trabalho. E reafirmar também que, na justiça do trabalho, nós temos em alta conta e consideração a imprescindibilidade da participação da advocacia trabalhista. Né? Para mim, é uma honra quando recebo memoriais para o destaque dos processos nas sessões, tanto para as sessões quanto para os processos conclusos. E parabéns, advogados e advogadas trabalhistas, por esse dia tão especial. E, nesses tempos, tempos de pandemia, falar da advocacia e falar do judiciário e da advocacia nesses tempos, nós precisamos iniciar falando, eu considero importante iniciar falando das diversas crises pelas quais nós estamos passando, né? Que essas crises têm como reflexos ataques à justiça do trabalho e muito frequente nesses tempos ataques ao Supremo Tribunal Federal e ataques às nossas instituições democráticas. O TST recentemente aprovou na nossa sessão do Pleno do dia 15 de junho uma moção de solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo publicou no dia 13 em seu site uma nota muito importante informando a importância das instituições democráticas e reafirmando o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal. Então, tanto o ministro Dias Toffoli quanto a ministra Maria Cristina Peduzzi e todos os ministros, a gente tem estado atento e considerado a importância de reafirmar essa solidariedade em defesa da nossa democracia. E, entrando em nosso tema, mais especificamente, doutor Marcílio, doutor Alexandre, que é quem estão nessa mesa comigo, no início, em meados de março, quando foi publicado o primeiro ato do Tribunal Superior do Trabalho sobre aquele encerramento momentâneo dos trabalhos presenciais, né? Nós assistimos com muita tristeza. Eu acompanhei, por exemplo, eu que tenho um relacionamento muito próximo com a advocacia trabalhista brasileira, pude ouvir de advogados trabalhistas de várias regiões do Brasil a tristeza com que fechavam seus escritórios de advocacia, né? Fechavam, colocavam ali um painel na porta, explicando que, a partir daquele momento, os trabalhos seriam realizados de forma remota. E, no judiciário, nós também fizemos essa transição com bastante tristeza, né? Porque não sabíamos, naquele momento ali, há praticamente 3 meses atrás, como é que se daria, na prática, esse trabalho remoto, né? Eu começo falando por esse trabalho remoto no judiciário, porque é onde eu tenho essa vivência mais próxima, né? Não deixando de me manter próxima também da advocacia. Em abril de 2020, o ato conjunto 173
editado pela ministra Maria Cristina Peduzzi, e aproveito aqui para registrar que nós temos a Justiça do Trabalho completa 80 anos em 2021, e pela primeira vez nós temos, à frente do Tribunal Superior do Trabalho, à frente da Justiça do Trabalho, uma representante do nosso gênero, né? Que, inclusive, ocupa no TST a vaga do 5º Constitucional da Advocacia Trabalhista, ministra Maria Cristina Peduzzi. Ministra Maria Cristina Peduzzi, ministro Vieira de Mello Filho, que é o vice-presidente, e ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que é o corregedor, assinaram um ato conjunto, que é o ato que regulamenta os nossos trabalhos, né? Tanto no que diz respeito à participação da advocacia nas sessões, nas audiências, e o trabalho telepresencial. No gabinete, nós estamos lidando bem, né? Eu tenho feito reuniões constantes com a minha equipe, reuniões pelos sistemas que nós estamos tendo que aprender a lidar, né? A minha geração não tem muita facilidade para lidar com as novas tecnologias, mas, de repente, já passamos a ter essa facilidade e não tenho tido nenhum problema com a produtividade, com os processos para colocar em pauta, tanto na SDI2 quanto na turma. Temos lidado com a solidão do trabalho remoto, com as dificuldades naturais do trabalho remoto, e temos discutido aqui a questão das dificuldades que também estão tendo a advocacia, né? Está tendo a advocacia. E aí, com muito mais razão, porque existe uma desigualdade muito grande quando se trata de advocacia. Porque quando o TST expede uma norma, e eu estou falando do ato 173, regulamentando, por exemplo, que o advogado é o responsável pela sua conexão durante as audiências e durante as sessões, né? Essa é uma responsabilidade muito grande, porque a advocacia... existem grandes escritórios de advocacia que não tiveram problema algum para tornar esse trabalho remoto de uma hora para outra, como aconteceu, escritórios médios, né, escritórios pequenos, e tem um grande número de profissionais que também trabalham em sistema autônomo, e nós sabemos que tem uma parcela grande da advocacia que ainda não está incluída nessas novas tecnologias, e por várias razões que não nos cabe discutir agora. Eu, como presidente da 2ª turma do TST, e aí eu me dirijo às mulheres para dizer que eu sou a única presidente mulher, considerando as 8 turmas, né? O TST o Tribunal Superior do Trabalho tem 8 turmas constituídas por 3 ministros, cada uma, e os outros 3 ministros não participam de turma, porque são da direção, são 27 ao todo, e eu sou a única mulher a presidir turma nesta gestão da ministra Maria Cristina Peduzzi. Eu componho a 2ª turma com a ministra Maria Helena Malma, que é do Rio Grande do Sul, e o ministro José Roberto Freire Pimenta, que é oriundo de Minas, né, do TRT de Minas. E eu logo detectei, como presidente de turma, que o dispositivo do ato conjunto 173, que permite ao advogado, durante a sessão, comunicar o seu problema de conexão, né? O advogado, no início da sessão, ele entra na sala para participar da sessão e por um problema de conexão, cai a sua conexão. Aí o ato permite que ele justifique, né? Porque em condição normal, quando cai, ele é chamado por último das preferências. Mas, e para ele justificar? E se eu fizer a chamada, terminada as preferências, eu fizer a chamada e ele não tiver ainda resolvido o seu problema de conexão? Então, na abertura da sessão, eu já forneço
o número de telefone de servidores da secretaria, com quem ele possa, são 2 telefones, com que ele possa comunicar durante a sessão e falar da sua dificuldade e justificar, porque o ato permite que ele justifique, inclusive podendo solicitar que o seu processo seja adiado para a próxima sessão ou algo assim, no que se refere à sua dificuldade de conexão. Então, na segunda turma, nós agimos assim. Tem uma outra questão também no ato conjunto, que tem motivado várias indagações da advocacia, que se refere ao direito que o advogado tem de pedir que o seu processo seja retirado da pauta telepresencial e seja encaminhado para uma pauta presencial. O nosso ato também permite, né? Isso aí, eu, nessa semana, lidei com a indagação de uma advogada trabalhista a respeito de um processo que ela solicitou audiência com os ministros integrantes da turma, e os ministros não estavam mais em condições de marcar aquela audiência para a entrega de memoriais. Então, a saída que o ato conjunto oferece é o advogado justificar, olha, eu solicitei audiência com os ministros integrantes da turma, eles não tinham em suas agendas a possibilidade de marcar a audiência para que eu apresentasse o meu memorial, o processo é muito importante, e aí o advogado pede que seja encaminhado para uma sessão presencial ou para uma outra telepresencial, mas numa oportunidade em que ele pode ser recebido em audiência pelos ministros que compõem a turma. E aí vai também uma questão importante, que o ato prevê audiências, a marcação de audiências por telefone ou por videoconferências dos advogados com os ministros do TST durante esse período excepcional. Os ministros, cada um tem adotado a sua forma. O que eu estou dizendo aqui é a respeito da minha forma. Eu recebo advogados tanto por telefone como por videoconferência. Naturalmente que eu dou preferência em atender por telefone, porque aí eu não preciso ficar assim tão maquiada, tão arrumada como eu precisei ficar hoje, no sábado de manhã, para essa conferência. Mas não deixo de marcar por videoconferência quando a preferência do advogado é essa, né? Tenho marcado. O ato também prevê o envio de memoriais por e-mail, e fornece já ali o e-mail. E um ponto importante que eu não poderia deixar de abordar é que o ato prevê que os contatos com os ministros e os contatos com os gabinetes estarão sempre disponíveis no site do TST. E o TST, a SECOM do TST, que tem funcionado com muita eficiência nesse período, ela tem mantido ali, por instrução, inclusive, da nossa presidente, da nossa direção, tem mantido ali renovadamente na página do TST os contatos, né? E ali tem os contatos com todos os ministros e com todos os gabinetes. Os advogados podem conferir. Então, o que eu quero mesmo é chamar a atenção para a importância do ato 173, que os advogados, é importante que leiam, que debatam, porque foi bem preservada os direitos e as prerrogativas da advocacia no ato 173, né? Tem uma questão que também eu chamo a atenção, embora o Código Civil de 2015 ele permita a inscrição para sustentação oral até o início da sessão,
em se tratando de uma sessão telepresencial, não foi possível preservar na íntegra essa prerrogativa. Por quê? Porque os meios tecnológicos eles precisam de um tempo para implementação. Então, o ato, seguindo a orientação do próprio, seguindo o ato do próprio CNJ, ele prevê um tempo de 24 horas antes da sessão. Então, os advogados e as advogadas precisam ficar atentos para aquelas disposições do ato 173. E, no caso de precisar esclarecer, os contatos estão todos ali no site do TST. É muito importante também acompanhar os atos do CNJ. A CNJ expede também, ele tem também os seus atos normativos, e a vice-presidência do TST, o ministro Vieira de Mello Filho, tem também desempenhado um papel importante na questão das conciliações, né? Inclusive com atos da vice-presidência, no que se refere às conciliações. E não vou falar sobre ele, mas o site do TST divulgou recentemente levantamento oficial com o número de ações relacionadas ao coronavírus na Justiça do Trabalho. E na sessão de encerramento da segunda turma, assim como na sessão do órgão especial do dia 1º, que encerra os trabalhos do semestre, eu também convido os senhores advogados, convido a advocacia a participar, porque estaremos divulgando o número de processos julgados e o número todos os dados, as estatísticas que são importantes, né, tanto para a magistratura quanto para a advocacia. Era isso que eu pautei aqui para falar um pouco com os senhores e senhoras advogados trabalhistas e dizer que acessem meu contato no site do TST, tem ali todos os meus contatos, né? Eu digo sempre que eu nunca perderei a perspectiva da origem do meu cargo no Tribunal Superior do Trabalho, a origem na advocacia trabalhista, e dessa forma eu vou me pautar do primeiro ao último dia em que eu permanecer no cargo, representando o quinto constitucional da advocacia trabalhista brasileira. Obrigada pela oportunidade e eu continuo por aqui e quero participar também ouvindo as outras palestras, inclusive a palestra de encerramento, que é do meu colega ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Lélio, é muito importante ouvir a conferência de encerramento dele. A Organização Internacional do Trabalho tem 8 peritos no mundo. O ministro Lélio Bentes Correia é um dos peritos da Organização Internacional do Trabalho e é um colega oriundo do Ministério Público do Trabalho e que muito nos orgulha na composição do Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço grande. Ministra Adelaide, não poderia ser diferente, só quem tem realmente a vivência da advocacia que poderia passar essa visão tão humana, tão profícua no exercício da função de ministra, né? E ter toda essa visão, todo esse cuidado com a advocacia e com as prerrogativas, né? Que o final maior é o jurisdicionário. E aqui, professor, eu já agradeço, e aqui, professor Alexandre Pinto, para suas considerações, alguma pergunta à ministra Adelaide. Bom dia a todos que estão participando desse evento. Bom dia à ministra Adelaide. É uma satisfação estar com a senhora nessa mesa. Nosso estimado e querido amigo Marcílio, também um prazer imenso estar compartilhando com você nessa discussão. E eu acho que, ministra, eu queria acentuar apenas a felicidade de sua colocação quando Vossa Excelência falou relativa à estrutura de escritórios para a atuação neste momento, né? E olha que talvez a senhora não consiga alcançar a dificuldade que os nossos colegas advogados que advogam nas cidades do interior do estado, principalmente aquelas cidades de menor porte.
em que a qualidade de transmissão das redes de internet é de péssima qualidade, ou seja, dificulta sobremaneira ele instrumentalizar a sua efetiva participação num processo. E eu acho que foi muito feliz quando a senhora colocou isso, era um dos pontos que eu tinha gravado para que nós discutimos, porque, me perdoe o meu vício de professor, mas sempre querendo mostrar o lado assim, acadêmico da coisa, né? Porque é muito fácil para mim, talvez para Marcílio, que tem um escritório estruturado aqui na capital, com alguns recursos, com pessoas no escritório, é muito tranquilo para advogar nessa área. Mas eu não posso pensar só na minha efetividade como advogado. Eu tenho que pensar no conjunto da advocacia e, principalmente, no conjunto dos cidadãos humildes que estão lá no interior do Estado, precisando, sobremaneira, de que nós atuemos de forma efetiva, qualitativa, com zelo profissional, para que ele preste uma assistência adequada e que seu direito seja preservado, né? Nós somos um país de uma injustiça social imensa, né? Em que o processo do trabalho, eu digo muito isso em sala de aula, em qualquer evento que eu participo, olha, se fala muito de processo civil, ministro, mas tudo que o processo civil evoluiu nestes 30 anos foi graças ao processo do trabalho. Nós estamos 500 quilômetros na frente em termos de tudo, principalmente de produtividade, né? Nenhuma justiça produz tanto quanto nós. Quando eu digo nós, eu me incluo, porque o advogado é parte da justiça, né? É um elemento necessário, imprescindível. E é por isso que nós fomos alvo de tantos ataques nessa reforma trabalhista, de tantos ataques na mídia nociva, né? Sempre querendo desmerecer. Mas significa uma preocupação, ministro, aí eu queria compartilhar com a senhora e que a senhora pudesse decidir. Nós estamos vivenciando aqui, a começar a ter as audiências, né, telepresenciais. E a grande preocupação que alguns colegas advogados, alguns ex-alunos meus me colocaram, professor, me dê uma luz aqui, é a questão da segurança da audiência no que diz respeito à oitiva, né, de testemunhas. Porque imagine se essa testemunha está lá no meu escritório, a possibilidade que eu a manipule, se eu sou um profissional aético, é muito grande, né? É de fácil. E uma das coisas mais importantes que nós temos na justiça do trabalho é que, embora a prova testemunhal seja ainda a prova mais forte, ela é muito bem conduzida. O juiz percebe, né, quando ele sente que está armado, pelo menos os nossos juízes aqui, eles são incisivos em advertir, até mesmo de perguntar mais das vezes, quem foi que lhe disse isso? Quem foi que lhe orientou a dizer isso? Eu acho que isso só cresce a lisura, a clareza, a transparência da nossa justiça. E aí, ministro, eu queria, colocando aqui as minhas palavras iniciais, compartilhar com a senhora essa preocupação, se essa preocupação chegou lá no TST. Lógico, lá vocês não têm praticamente audiência de instrução, mas a gente tem essa questão primária aqui, que é muito... Professor Alexandre, me permita aqui uma rápida intervenção. Na verdade, assim, eu estou sendo aqui avisado pela questão tempo, para a gente cumprir aqui o nosso tempo aqui. E eu não sei se haveria aí possibilidade só para a ministra concluir, mais um minutinho aí para a ministra fazer a consideração dela quanto a esse ponto. Na verdade, se a gente fosse discutir aqui, era o dia todinho tratando... Nossa, eu sei da integridade, mas eu gostaria de colocar, deixar isso perfeito. Como uma pergunta para a ministra, para a gente equalizar aqui o nosso tempo. Tá ok? Por favor. Professor Alexandre, é muito pertinente a pergunta. E como eu fico tranquila, porque como lá no site tem todos os meus contatos, inclusive tem um ramal que é conectado direto comigo, eu me coloco à disposição para serem enviadas pelos contatos que tem lá no site as perguntas. Mas essa pergunta eu gostaria de, concluindo aqui, para não ultrapassar muito tempo, de responder. Nós tivemos uma sessão do Pleno, uma sessão, foi a primeira sessão nossa, que não foi uma sessão especial convocada, foi mais uma sessão experimental, mas que ela foi pública, está no YouTube e tudo. Quando a presidente consultou sobre o ato 173, consultou os ministros, e o ministro Cláudio Brandão apresentou um destaque, manifestando essa preocupação.
E teve uma intervenção do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, do ministro Aloysio, dizendo, olha, nós estaremos atentos, durante todo o período de cumprimento do ato, nós estaremos atentos, né? E a discussão era essa. Então, foi aprovado, com o destaque do ministro Cláudio e a manifestação do ministro Aloysio, mas essa é uma preocupação da OAB, que já se manifestou, uma preocupação, e esse assunto ele precisa ser tratado em nível do COLEPRECOR, que é o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, que, inclusive, um goiano, um magistrado goiano, presidente do TRT-18, que é o presidente do COLEPRECOR, precisa ser encaminhado a nível das corregedorias, né, das presidências de tribunais locais e também do nosso corregedor-geral, no sentido de encontrar uma forma em que não haja prejuízo na realização das audiências, porque a ideia do ato 173 é uma ideia de não interromper a prestação jurisdicional e da Justiça do Trabalho mostrar a sua essencialidade, a sua importância, e tendo como fim principal o jurisdicionado, como o doutor Marcílio e Vossa Senhoria também acabou de manifestar. É muito importante esse diálogo, né? O diálogo, e aqui eu vou finalizar com uma palavra muito importante que foi do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho a respeito desse tempo de pandemia. Só um amplo diálogo social é capaz de dar vazão a todas as demandas desse momento. Mas eu, finalizando aqui, eu quero deixar um abraço, agradecimento, dizer que eu estarei presente na palestra de encerramento, pelo menos, e vou estar procurando ouvir as demais. Mas é muito importante esse amplo diálogo social que envolve aí a Justiça do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, a Ordem dos Advogados, o Colégio de Presidentes, que precisa ser chamado também para esse diálogo, né? Então, é muito importante. Um abraço grande e desculpem aí ultrapassar o tempo. Perfeito, perfeito, ministra. Como já conversamos aqui, tema para... Só esse tema poderia ser o painel todinho, né? Todo o evento, né? Para nós é uma grande honra, uma grande satisfação participar não só do evento, e principalmente aqui com o meu querido amigo Alexandre Pinto, professor e inspirador aqui de vários advogados, várias gerações aqui, com sua fidalguia e com seu saber jurídico. E com a ministra Adelaide também, por seu desprendimento, não poderia ser diferente, porque também é egressa da advocacia e sabedora de todas as nossas dificuldades e necessidades. Um bom evento a todos e vamos agora ao terceiro painel. Muito obrigado, doutor Marcílio, doutor Alexandre e doutora Adelaide. Vamos ao terceiro painel.